Irmãos queridos, graça e paz a todos. Minha saudação especial, irmão Marcelo, que enfrenta o luto, e também a irmã Ione, perderam seus pais, mas com certeza não se tornaram órfãos, porque há um Pai Celeste que vive e reina eternamente. Minha saudação especial, meu irmão Geraldo, cooperador no meu ministério, sempre deixou o nosso Natal mais gostoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A menina Zumar, que ao longo da caminhada permanece firme nos caminhos do Senhor. E a todos os irmãos, amigos, os presentes, os que nos escutam através da transmissão, e aqueles que eu quero aqui, após ser identificado, transmitir o meu carinho e o meu abraço. Aqueles que nos visitam pela primeira vez nessa noite, irmão Adelso, companheiro, Deus te abençoe, te guarde sempre. Quem nos visita, além daqueles que foram citados nessa noite, meus irmãos, temos ali o banco bonito, Deus te abençoe, minha irmã, perto do presbítero Eric, nós temos irmãos queridos ali ao lado, são irmãos que nos visitam nessa noite, que Deus os abençoe. Vou pedir a algum irmão que chegue perto aí e os saldos por mim, depois eu posso fazer isso pessoalmente, tá certo? Estamos aqui no banco, perto do presbítero Eric. Algum irmão pode fazer isso? Saudá-los, esses irmãos queridos. O irmão Eric já fez ali do lado, mas outro irmão se levanta e vai lá. Esse é o movimento. Isso, muito bem. Temos mais algum irmão que nos visitam? Que nos visita nessa noite, meus irmãos? Serão saudados, recebendo aí o carinho da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Tá certo, meus queridos? Desse lado aqui, do lado do Damião, eu acho que não temos visitantes. São todos de casa e é uma alegria para nós recebê-los no poder e no nome do Senhor Jesus. Amados, abram comigo a palavra do Senhor. No livro de Josué, no capítulo 10, nós vamos ler apenas inicialmente os versículos 13 e o 14. Livro de Josué, no capítulo 10, versículos do 13 até o 14. Se ainda tem alguma criança, eu acho que já saiu naturalmente. Nós, nesse novo formato, as crianças pequenas, até 5 anos, já saíram, e as demais, as maiores, aquelas que possam ficar com os pais, não tem problema, é uma bênção para a sua vida, mas se tiver alguma dificuldade, teremos um apoio para seus filhos também ali na sala. O texto diz assim, meus amados irmãos: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Oremos mais uma vez, queridos, eterno Deus. É certo que enfrentaremos batalhas renhidas nesta vida. É certo, ó Deus, que muitas vezes iremos até pensar em desistir. Mas é bem certo que a Tua mão poderosa sempre será por nós. E confiando nas Tuas promessas, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É certo, ó Pai, que nessas lutas obteremos não apenas vitórias, mas lições importantes para serem vivenciadas e transmitidas para as novas gerações. Que nessa noite o Senhor fale conosco através da Tua palavra e possa nos abençoar, como sempre tem feito, para que saiamos daqui, Senhor, confiantes de que não devemos temer mal algum, porque Tu estás conosco e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Mesmo quando o choro é intenso e as lágrimas insistem a parar de cair, haverá sempre um Deus que zela por nós.
e estará ao nosso lado até o último dia, na consumação dos séculos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o dia que o sol não teve pressa, o dia que a lua parou, o dia que Deus interveio com poder na vida do povo de Israel, Ele deu a vitória. Esse é um texto lindo, extraordinário das Escrituras, que fala, meus irmãos, de pacto, fala de vitória, fala de nós mesmos quando devemos agir em nossas batalhas, fala de Deus agindo por nós, fala dos nossos inimigos, fala de atitudes que devemos tomar como povo de Deus de forma pessoal, e fala de tantas outras coisas. E, portanto, são lições importantes para nós. Quando o povo de Deus cercou Jericó e rodeou-la 7 vezes, e as muralhas caíram, provocou medo nas pessoas, e algumas nações se uniram para derrotar Israel, e outras pessoas se levantaram para se unir a eles. Assim será sempre o movimento, meus irmãos, quando você obtém uma vitória. Terá aqueles que se levantarão contra você, mas teremos pessoas que vão celebrar ao seu lado. Mas a verdade em tudo, meus irmãos, é que as lutas farão parte das nossas vidas. E assim, luta após lutas, iremos sendo preparados para a grande luta final. É a luta que enfrentaremos a morte e sairemos vencedor, porque Cristo Jesus já nos deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a promessa de Deus para todos nós. E o Senhor aqui se manifesta de uma forma extraordinária, mostrando a fidelidade divina. E nele podemos de fato confiar. Então, queridos, eu quero que você acompanhe comigo essas lições que vamos tirar desse texto aqui para as batalhas da vida. E a primeira lição, meus irmãos, é a lição sobre nós. Está no versículo 6 até o versículo 7. Diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Então Gibeão já tinha feito uma aliança com Israel neste momento, usado uma estratégia de parecer um povo distante, mas na verdade eram cidades que estavam ali próximo, e foram recebidos por Josué, por aquele povo de Deus. E agora, quando os inimigos souberam disso, se levantam contra ele para destruí-los. E ele então manda um recado. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, e mandaram dizer para ele: não retire as tuas mãos de nós. Ele está dizendo: não nos deixe de nos ajudar, preciso da sua ajuda. Ele diz: nós somos os teus servos. Ele diz: faça isso depressa, apressadamente, livra-nos, ajuda-nos. E aqui nós temos o aspecto natural de nossas batalhas. Irmãos, o pedido de socorro. Todos nós precisamos admitir que em algum momento da nossa vida nós precisamos de ajuda dos outros. Nós precisamos pedir socorro. Admitir que precisa de ajuda não é uma fraqueza. Admitir que precisa de ajuda é uma nobreza, de reconhecer que sozinhos nós não vamos conseguir. E eles fizeram isso. Algumas pessoas sofrem sozinhas até o último limite, porque têm dificuldade de admitir que precisa da ajuda do outro. Na verdade, revelam um orgulho e uma autoconfiança que na verdade deveria ter em Deus e não em si mesmo. Por isso, esse primeiro momento fala muito sobre nós. Reconhecer que precisa de ajuda em algumas batalhas nunca será um sinal de fraqueza. Se você reconhece que não dá conta sozinho, grite por socorro, grite por ajuda e diga que a tua mão não te detenhas, que seja rápido, porque eu estou desesperado. Se tu não chegares, sereis destruído. Muitas vezes nós nutrimos um orgulho nocivo em nosso coração,
e não queremos pedir ajuda para não revelar o que achamos ser o nosso fracasso, mas que na verdade seria revelar a nossa nobreza diante dos grandes desafios da vida. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando hoje, mas eu posso dizer que você não é tão forte como parece ser. Os problemas um dia poderão de fato nos derrubar. Enfrentamos um aqui e outro acolá. Alguns vencemos facilmente, outros serão difíceis, serão muralhas impenetráveis e que sozinhos jamais iremos conseguir. Muitas pessoas estão enfrentando a depressão sozinhas. Muitas pessoas estão enfrentando a solidão sozinhos. Solidão sozinho já diz tudo, né, meus irmãos? Eu nunca vi uma solidão acompanhada, mas existe, meus irmãos. É um fenômeno moderno de que as pessoas se sentem sozinhas em um shopping center, em um lugar agitado, mas no seu coração há uma solidão acompanhada que destrói o seu ser de uma forma poderosa e ele se sente abatido e desanimado, mesmo no meio de muitas pessoas. O que fazer quando estamos enfrentando problemas como esses? Você precisa pedir ajuda. Peça ajuda. Portanto, meus irmãos, a nossa solução passa por alianças. A nossa solução, quando falamos de nós, passa por amizades, passa por companheirismo, passa pela igreja, passa pela relação do trabalho, passa pela relação familiar. A solução do seu problema estará, muitas vezes, nas pessoas que estão perto de você. Gibeão sabe disso. É uma aliança ainda prematura, é uma aliança ainda que ainda não se sabe qual a profundidade daqueles relacionamentos, mas eles sabem de uma coisa: eu preciso de ajuda e vou clamar por ela. Não precisamos termos amizades de 30 anos para pedir ajuda. Muitas vezes é uma amizade que surgiu há uma semana atrás. É um momento que Deus colocou na sua vida como providência. E não apenas um relacionamento, mas a providência de Deus. Então faça isso, meu irmão, minha irmã. Diga: eu te conheço há pouco tempo, mas é o suficiente para dizer para você: eu preciso de você. E quero abrir o meu coração. E assim eles fizeram, meus irmãos. Então permitissem pedir apoio demonstra a maturidade e o autoconhecimento de que, de fato, olhando para mim e para você, nós somos apenas um vaso imperfeito, limitado, ou por que não dizer com a linguagem bíblica, não passamos de pó. Somos pequenos demais diante de um mundo tão grande e um Deus maior do que ele, porque fez os céus e a terra. Aprender a superar obstáculos é aprender a pedir ajuda nos momentos que mais precisamos. Você não precisa vencer sozinho. Vitória boa é a vitória que muitos vencem juntos, em uma sincronia, em um momento de felicidade, quando compartilhamos do que conquistamos. Então, meus amados, nesse primeiro momento é a oportunidade de pensar sobre nós. Como está a sua vida? Quais os problemas que você tem enfrentado hoje? É hora de reconhecer: são maiores do que eu posso suportar. Por isso eu quero compartilhar, eu quero clamar, eu quero pedir. Procure a ajuda de um profissional, procure a ajuda de um amigo, procure a ajuda de qualquer pessoa que possa te auxiliar nessa batalha. Crie uma rede de pessoas ao seu lado. E as batalhas da vida não vão acabar, mas elas pouco a pouco serão amenizadas quando pedimos ajuda e somos atendidos. Muitos precisam dela urgentemente, outros podem esperar para amanhã. Cada um deverá saber o momento certo para clamar. Se no primeiro momento é uma lição sobre nós, do versículo 8 até o 15, é uma lição sobre Deus. Aqui nós tratamos dos aspectos sobrenatural das nossas batalhas. Nós temos o aspecto natural. Você vai agir, você pede ajuda, você recebe ajuda, isso tudo é um processo natural. Você deve ter esta habilidade
nata. Pessoas que têm dificuldades com relacionamento são pessoas mais infelizes. São pessoas mais difíceis de vencer as batalhas. Quanto mais facilidade nós temos nos relacionamentos naturais, mais facilidade nós teremos para sanar os grandes problemas da nossa vida. Imagine que você tem dificuldade de pedir perdão. Imagine que você tem dificuldade para perdoar. Com certeza, os seus sofrimentos serão maiores do que aqueles que têm essa facilidade. Não fomos criados para guardar rancor. Não fomos criados para sermos depósitos, um lixo acumulado em nossas vidas. Nós fomos criados para reciclagem. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, diz o Senhor. Nós precisamos, irmãos, não sermos uma esponja que absorve as coisas, mas alguém com facilidade para descartar todo o resíduo que colou em nós. E esses irmãos, esses homens, sabiam que precisavam da ajuda e eles pediram. E então compôs todo o conjunto daquilo que eles podiam fazer. Mas tem batalhas, meus irmãos, que é muito mais do que um esforço humano. Existem batalhas que precisam da ação de Deus. E aí nós temos, a partir do versículo 8, o aspecto sobrenatural. Acompanhe comigo a partir do versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Observe, meus irmãos, seguindo no versículo 11: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Depois da ação natural do homem, veio a intervenção de Deus. Uma chuva de granizo, a ação sobrenatural sobre os astros permitiu que a vitória fosse completa. Irmãos, como homens e mulheres, podemos conquistar pequenas vitórias, mas a vitória completa somente através de Deus. E Deus vai agir agora de uma forma poderosa, meus irmãos, e então a vitória será completa na vida daqueles homens. E eu quero destacar aqui 3 verdades desse texto que eu li. Veja, ele deu a sua paz. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Não temas. Não é a vontade de Deus que você viva amedrontado. Não é a vontade de Deus que você seja uma pessoa medrosa. Não temerei mal algum. Eu já citei esse versículo do Salmo 23. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós não devemos vivermos atemorizados, sempre pensando o pior na nossa vida. Você tem uma dor, pensa que é um câncer logo. Eu já dou esse exemplo há muito tempo. Você é uma pessoa extremamente negativa. Você só pensa o pior para a sua vida. Você não consegue pensar o melhor. É aquela mãe que o filho demorou um pouco, ela nunca pensa que o filho parou para evangelizar alguém. Ela pensa que o filho foi assaltado, que o filho foi raptado, que o filho morreu num acidente. Sempre pensa o pior. O Senhor não nos criou para isso. O Senhor não nos criou e Ele está dizendo: não temas, não temas, não vivam atemorizados. Sejam saudáveis emocionalmente, sejam confiantes, sejam pessoas que acreditam na minha fidelidade, na minha soberania. Nós devemos
ser assim, meus irmãos? E você diz, é fácil, pastor, dizer que não devemos temer um câncer. Você diz, mas eu já enfrentei um. Aí o Senhor diz, mas a minha vara e o teu cajado te consolam. Você está passando por isso, a minha vara e o meu cajado te consola. Agora prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Agora unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. E certamente que a bondade de Deus e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida. E habitará na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Doença nenhuma tira o crente da igreja. Problema nenhum deve tirar o crente da igreja. A igreja é o meio de graça. É o meio que Deus deixou aqui na terra até a sua volta para ser instrumento de restauração e comunhão no meio do povo de Deus. Afastar-se dessa graça é perder os benefícios dela. Os meios que promovem na igreja a restauração. E muitas vezes nós estamos deixando os meios da graça, os meios de graça, e nós estamos sofrendo por causa disso. É a mesma coisa de você ter como meio da sua cura procurar um médico. Você diz, eu não quero. O meu negócio é tomar chá. O meu negócio é ervas. Muitas vezes rejeitamos a graça de Deus. É como Naamã dizendo, eu não quero mergulhar nessa água suja. Eu quero uma água mais limpa para tomar banho. E era um meio que Deus tinha escolhido para restaurar a sua vida da lepra, mas ainda em uma perspectiva mais forte, curar o seu próprio orgulho. Assim que Deus faz, meus irmãos, Ele está dizendo, não temas, fiquem em paz. Aprenda isso, a vontade de Deus é que você esteja em paz, que você seja uma pessoa alegre, uma pessoa confiante, uma pessoa saudável, mesmo diante das lutas da vida. Isso tem sido um propósito na minha vida, sempre fazer algo para transmitir a paz na vida das pessoas, transmitir a graça na vida das pessoas. Eu nunca quis na minha vida ser uma cisterna para ser cheios da bênção de Deus. E ser uma pessoa orgulhosa, cheia de conhecimentos teológicos, cheios de pensamentos teológicos. Eu digo, Senhor, me faça um canal, e tudo que cai em mim, que escorra na vida das pessoas. Eu cheguei para o irmão, dessa viagem que eu fui lá, o irmão estava meio desanimado. Irmão, colega de ministério, eu disse para ele, meu irmão, eu vou chegar aqui, eu não prometo que o seu salário vai aumentar, mas eu lhe prometo que você vai rir muito comigo. Perto de mim o seu salário não aumenta, mas o que eu puder fazer para fazer você um pouco mais feliz, eu sempre estarei fazendo. Até muitas vezes contando uma piada sem graça, mas você vai rir mesmo assim, porque foi tão sem graça que dá vontade de rir. Ele disse, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Ele estava lembrando a ele que eles foram criados para confiar e não para temer. Nós fomos salvos por Deus para confiar no Senhor e não temer o que possa nos acontecer. Sabe, meus irmãos, algo maravilhoso já está acontecendo na sua vida. E muitas coisas irão ainda acontecer, meus irmãos. Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Ele disse, se um pai mau, o filho pedindo um pão não dá uma serpente. Imagina um pai bom. Ele tem o melhor para nós, meus irmãos. Não há o que temer. Para de temer. Não tenha medo do futuro. O futuro está nas mãos de Deus. Viva esse presente porque é seu. Esqueça o seu passado porque já passou e não lhe pertence mais. O coloque no lugar onde deve estar, no mar do esquecimento, na lixeira do tempo. Deus cuidará disso. Deus cuidará disso. Apenas viva hoje, intensamente, e seja feliz, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Eu vim para que tenhas vida e as tenha em abundância. Além de nos dar a vida eterna, Ele nos dá uma vida abundante aqui na terra. Lute por isso,
porque a promessa é para você. Por isso, o segundo ponto aqui, meus irmãos, é uma promessa. Mas ele ainda diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Ele ainda diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, a vontade de Deus é que eu não viva atemorizado, com medo. Gente, tem gente que tem medo até de ter medo. Aí é demais. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ficar velho, tem gente que tem medo de ser abandonado, tem gente de achar que não vai ser nem sepultado. Tem gente que pensa assim: imagine se eu morrer e não for ninguém no meu velório. Meus irmãos, e daí? Se fosse a minha vontade, meus irmãos, eu só ia no meu enterro mesmo, morto. Mas como pastor eu tenho que ir noutros. Não é o meu forte, não é o melhor, o meu melhor passatempo. Como disse Jesus: deixe os mortos cuidarem dos seus mortos. Vivam, siga-me, faça a minha vontade aqui na terra, assim na terra como no céu. Essa é a vontade de Deus. Filhos não atemorizados, mas filhos confiantes nas suas promessas. Por isso o segundo ponto aparece como uma promessa, meus irmãos. Veja, no versículo 8 ele disse: porque nas tuas mãos os entregarei, nenhum deles te poderá resistir. Irmãos, pense nos seus inimigos hoje: nenhum deles poderá te resistir. Essa é a promessa de Deus. Pense naqueles que te odeiam, diga agora para eles: nenhum de vocês poderá me deter, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. Pense naqueles que querem te ver infeliz, derrotado, nenhum deles poderá te resistir, diz o Senhor. Essa é a promessa de Deus para você. Saiba que tem muitas pessoas que você não pode nem contar suas vitórias. O seu coração fica cheio de inveja. O seu coração fica ali maquinando através dos seus pensamentos coisas ruins para que venha acontecer sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus está dizendo: não temam, não temam, não temam, porque nenhum vai poder te resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso crer, sair daqui nessa noite sabendo que sim, eu tenho inimigos. Sim, meus irmãos, não se iluda. Por mais generoso que seja você, haverá sempre alguém que não gosta de você. E esse não gostar não é inocente. É um não gostar pecaminoso, que quer ver você destruído, que quer ver você fracassado. Mas a palavra de Deus diz: eles não vão poder te resistir. Eles não vão tirar a sua paz. Eles não vão pôr medo no seu coração. Você vai continuar seguindo os seus projetos de vida com ânimo. E ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá a sua promessa. O Senhor não parou apenas no encorajamento. Ele promete para nós a vitória. O Senhor apenas não diz: olha, fica animado aí. Não, ele disse: fica animado, porque a vitória é certa. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é um vencedor, meus irmãos. Derrotado é o diabo com seus inimigos. Você é um vencedor. E para isso você entenda que para conseguir este lugar, primeiro Cristo tem que te salvar. Segundo, você tem que ter humildade. Você tem que pedir ajuda. Você tem que ser uma pessoa que reconhece as suas limitações. E ninguém poderá te resistir se você fizer isso. Faça isso, meu irmão. Reconheça que precisa de uma companhia e faça um almoço e convide ele para almoçar. Porque isso não acontece sem esforço de ambas as partes, meus irmãos. Veja, Josué teve que se levantar do seu acampamento, saiu caminhando à noite
E quando estava ali de madrugada, ele começou a luta. Isso vai mudar a nossa vida. Vivemos um mundo individualista, que as pessoas acham que podem viver sozinhos. E por isso tem que enfrentar suas lutas sozinhos. Isso tem trazido muito mal. Mas a partir do versículo do 9 até o 14, nós temos aqui, dentro dessa ação de Deus, nós já falamos de nós, falamos de Deus, da perspectiva sobrenatural, o poder de Deus. Então veja no versículo 9 que Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subir o de Gilgal, e o Senhor os conturbou, deixou eles alarmados. Os inimigos é que tem que ficar com medo de nós, e não nós dos inimigos. Então todo medo, meus irmãos, ele é sanado quando aplicamos a verdade da confiança em Deus e da sua fidelidade. E a palavra de Deus diz que ele os feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguindo pelo caminho sobre Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e a Maquedá. E aqui é onde entra o fenômeno sobrenatural de Deus, que são a chuva de granizo com grandes pedras, que foram os destruindo à medida que eles corriam. E nada poderá nos resistir. Não adianta correr, não adianta fugir. Deus os encontrará. Ai daqueles que se levantam contra um ungido do Senhor, contra um filho do Senhor. O Senhor os encontrará. Eu gosto dessa expressão sobre a fidelidade de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a providência de Deus, meus irmãos. Nada acontece por acaso. Nada acontece por sorte. Eu gostei muito de uma frase do meu irmão Geraldo. Não que ele acredite, mas tem pessoas que acreditam assim em sorte. Acredita que as coisas acontecem como que dentro de uma fatalidade. Algumas pessoas têm mais sorte ou má sorte do que outras. Está uma pessoa no hospital aguardando, precisa de um transplante e precisa que alguém venha morrer para que ele possa ser beneficiado por aquele órgão. E o médico chega no hospital todo sorridente e disse: alegre-se, você é um homem de sorte, acabou de chegar um órgão que você precisa. Ele disse: doutor, se eu tivesse sorte, eu não precisava de fazer transplante. Não é questão de sorte. Se ele fosse um homem sortudo mesmo, como diz o sortudo, ele não ia precisar de transplante. Aí entra, meus irmãos, a providência de Deus. Na verdade, não é questão de sorte, é uma questão de providência, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, fazendo as coisas acontecerem em nosso favor. Lembre-se, meus irmãos, aqueles homens não eram melhores do que o exército de Josué, de Israel. Não havia pessoas melhores no sentido de bondade do que os de Gibeão, e nem dos inimigos. Deus, pela sua graça e soberania, resolveu dar vitória àquele povo, e assim Ele faz para conosco. E aí veio a chuva de granizo, e a matança foi maior. E depois Ele mostra que até o céu se envolve naquele milagre. O sol não se apressa e a lua para. Não vou me deter nas explicações desse fenômeno, porque o mais importante no texto é que na soberania de Deus, Ele utiliza todos os recursos para nos dar a vitória. Às vezes nem percebemos isso, mas aqui no sertão, uma nuvem que passa e cobre um pouco do sol, isso é bondade de Deus. E chega aquela nuvem, e depois ela vai, e você tem que ficar grato a Deus pelos momentos que você teve ali de sombra, assim como Deus fazia na nuvem no deserto, no maná que descia do céu. E tudo isso é bondade de Deus. Um amigo que Deus coloca ao nosso lado, bondade de Deus. Uma igreja que Deus coloca neste lugar, bondade de Deus. Muitas vezes, talvez, em nossas orações, nunca agradecemos a vida de William Calvin Porter, que sai dos Estados Unidos, que no momento já era uma nação
iniciando o processo de industrialização, o fim da guerra civil, e ali começa a industrialização, e ele vem para um lugar como esse, escasso, sem nada, para plantar a semente. Talvez você nunca agradeceu aos irmãos que seguiram a sua obra, trabalhando para que essa igreja estivesse aqui, tudo fruto da providência de Deus. E como você dizer que Deus não lhe ama, quanto tantas vidas sofreram e pagaram um preço para que eu hoje estivesse aqui, meus irmãos. Bondade de Deus. O presbítero J. Roque gosta de lembrar do seu querido irmão Pedro Roque, um homem dedicado à obra, lavrador de pedra, trabalhando na obra, um homem que lavra pedra. Nós sabemos que o trabalho é cansativo, mas nunca o cansaço impediu o desejo de fazer a missão, junto com os jovens dessa igreja, porque era muito jovem. E talvez já esqueçamos, ou já esquecemos dessas pessoas, e tantas outras, e outras vivas que ainda estão, não são apenas irmãos, são providências de Deus em minha vida. Eles são providências de Deus. Deus colocou eles exatamente diante de um propósito que devemos enxergar e tirar todo o proveito para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, talvez você seja uma pessoa que não acredita em milagre, mas eu já vi pessoas curadas de doenças, já vi o bêbado sendo restaurado. Eu perdi recentemente um amigo, foi jogador do Colo-Colo do Chile, perdeu o seu contrato com o Colo-Colo do Chile por causa da bebida. Ele reconheceu que era um alcoólatra, ele reconheceu que precisava de ajuda. Ele teve um encontro com Bill e Bob, os fundadores dos Alcoólicos Anônimos. Eu estou falando para você que tem um problema com álcool nesta hora, você procure ajuda enquanto é tempo. Se você não procurar, você vai morrer. O problema do álcool, ele é um problema reflexivo, ele destrói você e destrói a sua família. Ele é um problema progressivo, porque ele sempre vai aumentar e nunca vai diminuir. E ele é um problema fatal, porque ele vai matar. E se você não tiver humildade de procurar ajuda, você vai morrer. E esse homem entendeu isso. Esse homem entendeu isso. E ele procurou ajuda, e eu pude fazer uma live com ele. Sua filha na Espanha, ela é casada, ela é embaixatriz na Espanha, o filho em Brasília, e a filha lá. Nós fizemos uma live, ele completando exatamente 30 anos que não tinha colocado uma gota de álcool em sua boca, e a obra que Deus fez na vida daquele homem, porque ele simplesmente acreditava no milagre. Ele disse: eu creio que Deus pode me libertar, mas eu sei que eu preciso me esforçar para que isso aconteça na minha vida. E ele saía mais de 40 quilômetros para ir para o culto durante a semana, depois ele vinha à noite. Eu disse: meu irmão, é muito longe, se não der para você vir todos os cultos, não tem problema, nós entendemos. Ele disse: pastor, eu não faço isso por você, eu faço isso por mim, porque eu sei que no dia que eu deixar a igreja do Senhor, eu vou cair, e eu não quero. E fica registrado aqui o meu abraço para o irmão Jaime, o meu irmão querido, que já foi para a glória, mas venceu a batalha e foi curado no céu para todo sempre. Um irmão querido, um irmão amado, que aprendeu a lutar humildemente as batalhas da vida. Eu quero terminar, meus irmãos, no último ponto, a partir do 16, uma lição sobre os nossos inimigos. E aqui nós temos o aspecto pessoal das nossas batalhas. Nós temos o aspecto natural, o aspecto sobrenatural, mas nós temos o aspecto pessoal que devemos considerar para vencer as nossas batalhas. A batalha é sua, você vai pedir ajuda, as pessoas vão te ajudar, vão ser profissionais, vão ser esposos, vão ser amigos, mas tem uma parte que só você tem que fazer. Só vai depender de você. Muitas vezes é o seu temperamento. Você nasceu numa família que carrega no seu DNA um comportamento difícil. Isso não é culpa sua, você tem que entender isso. Você tem que entender que isso não depende simplesmente de uma vontade, mas de uma dedicação, de uma posição, de uma decisão. Você vai dizer: a partir de hoje, eu decido que eu vou lutar contra as minhas convicções que eu herdei, contra o meu temperamento difícil. É uma decisão.
Você vai decidir ser uma pessoa melhor. Você vai decidir que vai cortar pela raiz os problemas que estão destruindo a sua vida. Meus irmãos, vocês não sabem como luto. Eu nasci de um avô muito ignorante. O meu avô não permitia que a minha avó falasse. E eu ainda muito pequeno, 5, 6 anos, ia ver eles. Quando eu chegava lá, minha avó me chamava de Joãozinho e queria falar comigo, ele mandava se calar. Ele brigava, se passava uma mulher com saia, ele saía blasfemando, chamando de tudo, porque ele não aceitava. Era aquela pessoa que não se preocupava, ignorante só na família, mas com os outros ao redor. Nasci numa família que eu não via afeto, as pessoas não abraçavam. A única lembrança que eu tenho com 5 anos foi um tio que o Senhor levou cedo, que me colocou assim na coxa e ficou pulando como um cavalo, assim pulando, fazendo um movimento assim, com um afeto, mas nós não tínhamos isso. Mas isso não é desculpa para eu ser uma pessoa sem afeto, isso não é desculpa para eu ser uma pessoa ignorante, isso não é desculpa para eu ser uma pessoa que não glorifica a Deus. A Zeneide que está ali sabe do que eu estou falando, que também somos parte dessa família, porque um dia o Senhor nos salvou, porque um dia o Senhor me regenerou, e agora eu não sou mais nascido do sangue nem da carne, eu sou nascido da vontade de Deus, e dessa vontade de Deus eu tenho que me moldar para ser parecido com seu Filho Jesus, o seu Filho amado, e é isso que eu devo fazer todos os dias, vencendo o homem que não existe mais, para nascer um homem perfeito para a glória de Deus. Você não precisa ser como você é, você pode ser melhor. Isso é uma questão de decisão, não é questão apenas de vontade, é uma questão de dizer eu quero e eu vou conseguir. Então o versículo 16 diz que aqueles 5 reis porém fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué, foram achados 5 reis escondidos numa cova. Disse pois Josué, rolai grande pedra na boca da cova, e pondo junto a ela homens que os guarde, porém não vos detenhais, persegui os inimigos, os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás, não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas suas mãos. Eu quero trazer um conceito prático aqui, meus irmãos, que os nossos inimigos, nessa dispensação da graça, não precisam ser mortos a espada, eles são mortos pela espada da palavra de Deus, mas os inimigos da nossa vida não podem ser vivos e ativos nos destruindo, mas consideradas pessoas já mortas, sem poder sobre a nossa vida. Os nossos inimigos têm que ser vistos por nós como pessoas já neutralizadas, não ativas em nossas vidas. Então nós temos nesses aspectos aqui, meus irmãos, devemos controlar os nossos inimigos. Então ele contou uma pedra, o inimigo tem que estar sob controle, nós precisamos mantê-los sob controle, eles não podem fazer o que querem, tem que ser mantidos sob controle. Ele botou uma pedra e eles ficaram lá. Os nossos inimigos, nós devemos enfrentá-los. Depois Josué abriu a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Versículo 22. Sob controle, nós devemos enfrentar. Em algum momento você tem que dizer para ele: você não tem a autoridade de viver destruindo a minha vida, eu não te dei esta autoridade. Nós devemos dizer isso. E aí nós temos o símbolo importante que Josué vai mandar eles colocarem os pés sobre a cabeça deles. Esse é o domínio total sobre os inimigos. É quando a Bíblia fala escabelos dos nossos pés, Deus os coloca como escabelos dos nossos pés, estrados dos nossos pés. Nós precisamos não viver com medo dos nossos inimigos. Os inimigos devem estar sob o nosso controle. Os nossos inimigos devem ser confrontados por nós. E por último, meus irmãos, os nossos inimigos devem ser conquistados. No versículo 26 em diante, eles foram mortos, e ao pôr do sol, versículo 27, estou lendo os versículos resumidamente. Deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros e os lançaram na cova, onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram
até o dia de hoje. E aí se consome, se concretiza a vitória completa sobre os nossos inimigos. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que no fim das contas as batalhas da vida terminarão e os salvos descansarão nos céus. Um dia as nossas batalhas vão ter um fim e haverá um descanso para nós. Eu não sei qual a batalha que você enfrenta hoje, mas sei quem pode te ajudar. Entregue seus problemas a Jesus. Busque ajuda quando precisar. Você não precisa enfrentar essas batalhas sozinhos. E se você está perdido hoje, venha até Jesus para encontrar a sua salvação. Estamos aqui, prontos para mostrar que você pode ganhar a batalha final e se tornar um filho de Deus. Cada conversão é a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o velho homem. É o começo de uma nova vida. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração e te dê esperança. Hoje falamos sobre as grandes batalhas da vida. Falamos que o sol não teve pressa. Falamos que a lua parou. Falamos que esse texto fala sobre nós, fala sobre Deus e os nossos inimigos. Falando sobre nós, fala dos nossos desafios naturais. Falamos sobre Deus, sobre os desafios sobrenaturais. E falando sobre os inimigos, falamos sobre os desafios pessoais. Que Deus aplique essa palavra no seu coração e te faça uma pessoa melhor. Em nome de Jesus. Amém.